Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é como ganhar almas para Cristo. O tema dessa mensagem veio ao meu coração logo após ouvir a mensagem do diácono Cláudio na semana passada, no domingo pela manhã. A mensagem dele trouxe um despertamento, foi um alento para nós sobre a responsabilidade que temos de fazer discípulos, de pregar o evangelho. O texto base dele foi Mateus 28. E então eu trago hoje uma parte prática daquela mensagem. Como ganhar almas para Cristo. Pastor, o que significa ganhar almas para Cristo? Se você não tem familiaridade com este tema, eu explico rapidamente. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, precisamos de um Salvador. Porque Deus não nos fez pecadores. Mas quando optamos pelo pecado, nós nos afastamos de Deus. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, puro. Deus é amor, Deus é eterno. E sendo Deus santo, nele não há pecado algum. Deus é pleno, ele é perfeito. E nós, sendo pecadores, não temos mais como compactuar com ele. Então, a verdade é que não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para nos achegar a Deus. Não adianta você comprar cesta básica e dar para os pobres, isso não vai te aproximar de Deus, isso não te dará salvação. Não adianta você, todo dia da criança, você juntar um dinheiro e dar para levar brinquedo para as crianças, isso não te aproximará de Deus. A Bíblia diz que o bem existe para ser praticado. Nós precisamos amar o próximo, como a nós mesmos, servir, ajudar uns aos outros. Mas isso não faz parte do plano de salvação de Deus. Isso não é um requisito, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser salvos pelas obras. Sabe por quê? Porque as obras não mudam o fato de sermos pecadores. Então, somente Deus poderia intervir na humanidade e mudar a nossa história, mudar a chave que faria com que ele passasse a nos aceitar. Por isso que a salvação vem do alto. A salvação não vem de nós mesmos. Mas o mundo não sabe disso. Eu não sabia disso. Eu vivia uma vida independente de Deus até os meus 20 anos. Mas alguém me ensinou esta verdade. E isso significa ganhar alma para Cristo. Então, alguém ganhou a minha alma para Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, preste muita atenção nessa mensagem. E se você não ganha almas para Cristo, preste atenção nessa mensagem. Porque é uma mensagem prática. E as lições vêm do próprio Cristo, no livro de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Falaremos sobre os 8 elementos presentes nesse texto de Zaqueu, onde Cristo nos ensina princípios da evangelização. Evangelizar é ganhar almas para Cristo. Como então podemos ganhar pessoas para Jesus? Não é convencendo a pessoa a vir para uma igreja ou para a nossa igreja. Não é persuadindo a pessoa, porque tudo isso com o tempo esfria. Mas quando a pessoa vem pelo poder da palavra de Deus, ela permanece. Agora, existe um caminho que Jesus nos ensinou.
Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, aqui está a tua palavra, e nós aqui estamos como igreja. Que o teu Espírito tenha liberdade para falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Evangelismo é um dever de todo cristão, não de um líder de departamento de evangelismo. Certa vez um pastor me disse, quando o departamento de evangelismo se extinguir na igreja, talvez todos passem a evangelizar. Esse pastor pode ter uma certa razão. O tom dele é que muitas das vezes nós, como igreja, delegamos a missão de evangelismo ao departamento e falamos que queremos ou não evangelizar, participando ou não de um departamento. Mas o fato é que a tarefa de todo cristão é ganhar almas para Jesus. Foi isso que ele designou para nós, como conhecemos em Mateus 28, como a grande comissão. Nós que fomos alcançados pelo Senhor, agora devemos alcançar outros em nome de Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Que o Senhor te abrace. Nós somos os braços de Cristo, nós temos que abraçar. Que o Senhor conforte, nós temos a palavra de Deus, nós temos que levar. A responsabilidade é nossa. Nós somos a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra, até a consumação dos séculos, porque Ele prometeu estar sempre conosco. Então, essa missão evangelística é de cada um de nós. Agora, existem 5 razões pelas quais 90% dos cristãos não evangelizam. Não é só da nossa igreja, isto é uma estatística universal. 90% dos cristãos não evangelizam. Por quê? Primeiro, porque não sabem, não aprenderam, não fizeram treinamento, não foram orientados. A igreja às vezes não tem a visão evangelística, não capacita as pessoas para ganhar pessoas para Jesus. Olhando somente para a parte interna, prefere trazer somente pessoas ao invés de enviar. Então, por causa disso, muitos entram, saem, passam 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e não aprendem. Mas isso não é só responsabilidade da igreja. Eu, particularmente, aprendi que evangelismo, nós temos que sair da casca. Quando saímos da casca, parece que nos tornamos mais ousados, não perdemos oportunidades. Pelo menos isso é assim comigo. Né? A segunda razão, sabem evangelizar, mas não evangelizam. São inseguros, justamente por falta da prática, ou por alguma outra razão,
mesmo sabendo, não evangelizam. Deixam para depois, né? Não, talvez uma próxima oportunidade. Eu tenho o telefone dessa pessoa, depois eu ligo, depois eu vou manter contato, e aí adiam, né? Terceira razão, não sabem o que é o evangelho. Pastor, eu até tenho uma facilidade de comunicação, mas o que eu falo? Né? Às vezes por falta até mesmo da leitura do evangelho, não, na hora H não sabem o que compartilhar, não conhecem o plano de salvação de Deus, né? Qual é o plano de Deus? O processo, passo a passo, então, para uma pessoa ser salva. Como nós podemos explicar isso? É possível. Quarto, não sabem por onde começar na hora da evangelização. Está se relacionando com a pessoa às vezes até diz assim, que está no momento de transição da vida. Essa fase de transição, aqui é uma chave para a evangelização. A fase de transição é quando alguém na família nasce, um exemplo, quando alguém na família nasce, nasceu um bebezinho novo, ali a família está com o coração mais aberto. Ou então faleceu alguém na família, também pessoas estão propensas a ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma orientação sobre Deus. A palavra de Deus é bem-vinda nesses momentos. Um outro momento é quando a pessoa muda de cidade. Muitas pessoas chegam aqui em Aracaju. Hoje mesmo eu recebi a ficha do visitante de uma família que está vindo do Rio de Janeiro. Então muita gente mudando. Então chegou uma família nova no seu condomínio, na sua vizinhança, aquela pessoa está pronta para receber uma palavra de Deus. Isso é tendência, né? É conhecido como a fase de transição. Ou então quando a pessoa muda, né? Sai daqui e vai para uma outra cidade, também. Então essas fases nós podemos aproveitar. Billy Graham falava que em toda conversa com uma pessoa que não conhecia o evangelho, ele procurava as oportunidades, o assunto, ele esperava uma brecha para poder então entrar com a palavra de Deus. E eu confesso que isso é uma arte. Agora, que todos nós podemos praticar. É uma arte. Agora, é prática. É treinamento. É experiência. É errando. É queimando cartucho. Mas a obra não é nossa. Haverão pessoas que nós vamos apresentar o evangelho para elas de uma forma tão clara, mas elas vão dizer não. A palavra de Deus, ela vai e volta, mas ela nunca volta vazia. Ali pode ter sido uma semeadura. A pessoa pode aceitar aquela mensagem de salvação e ser salva, mas a pessoa pode rejeitar aquela palavra de salvação e ser condenada. Porque a palavra de Deus, ela salva, mas ela também condena. A obra não é nossa, nós somos neutros nesse processo da salvação em si. O papel da conversão é do Espírito Santo de Deus. Então ele nos usa como boca de Deus para anunciarmos a verdade. Às vezes nós estamos diante de uma pessoa que está sofrendo, com dificuldades, eu preciso de ajuda. A gente fala assim, vem para a minha igreja. Para quê? Não é igreja a solução. É a mesma coisa de uma pessoa estar com fome, você tira uma nota de 100 para ela, ela quer comida. Ela precisa de alimento. Ali, a oportunidade, a pessoa está com dores ou não, a pessoa está jubilando ali, está cheia de alegria, mas ela quer agradecer de alguma forma. Vamos agradecer a Deus. Vem cá, eu posso fazer uma oração por você? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então muitas pessoas não sabem por onde começar diante de uma conversa, né? Evangelizar diante de uma conversa. Pastor, como que eu evangelizo alguém no elevador? Aí aperta no 20 e vai devagarinho. Ganha tempo. Então assim, pastor, como que a pessoa já perguntava para mim, como que eu evangelizo uma pessoa que eu não conheço? Eu falei assim, conheça primeiro. Né? Relacionamento. Nós não precisamos começar com pessoas desconhecidas. Podemos conversar com pessoas que nós conhecemos. E a quinta razão pelas quais 90% dos cristãos não evangelizam, falta de amor pelas almas perdidas. Ainda não tem noção bíblica do que é o inferno. Porque nós sabemos, aliás, a palavra de Deus nos afirma que aqueles que não entregam a vida a Cristo serão condenadas. Pastor, mas
Nós não sabemos da história da pessoa, se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má. Isso não importa. A Bíblia diz que os pecadores não herdarão o reino dos céus. Por causa disso precisam de Jesus, esse Jesus que nós conhecemos, e esta mensagem que nós temos. Para que elas sejam transformadas e entreguem suas vidas a Cristo, para que então, por Cristo, elas sejam aceitas pelo Senhor Deus. Porque sozinhas, nós sozinhos, nós não vamos chegar na porta do céu, nós vamos ter que dar meia volta. Mas se nós chegarmos com Jesus, nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, então nós seremos salvos. Quais são então os 8 elementos para ganhar almas para Jesus, deste texto de Zaqueu, que Jesus então nos instrui? O primeiro elemento, vá até onde as pessoas estão. Versículo 1. O versículo diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus não estava num trono, num castelo, ou numa igreja, num templo, onde quem quiser falar comigo, vinde a mim. Não. Jesus ia até as pessoas. Lembra de Gadara, do endemoniado de Gadara, o gadareno? Jesus foi até ele. E aqui, Jesus também entrou na cidade. Então, o primeiro princípio aqui, o primeiro elemento, nós precisamos ir até onde as pessoas estão. Eu vou explicar para vocês com o tempo aqui, que convidar para a igreja é uma terceira etapa no processo. Mas a primeira etapa é nós sairmos do lugar onde nós estamos e irmos até onde as pessoas que precisam estão. Senhor, mostra essa semana para o nosso coração, para a nossa mente, uma pessoa, uma família que precisa ouvir a Tua palavra de salvação. Em nome de Jesus, amém. Essa família, essa pessoa, esse seu amigo talvez do trabalho, da escola, da faculdade, que está precisando de ajuda, precisando de um consolo, precisando da palavra de Deus, mas também de salvação, entregar a vida a Cristo, viver essa bênção que nós vivemos, que é ter um Senhor na nossa vida. Nós não estamos mais perdidos. Nós sabemos agora o rumo do céu. Nós sabemos, porque o Evangelho chegou até nós. Mas alguém veio até nós. Pelo menos no meu caso, um amigo meu veio até mim e pregou o Evangelho para mim. Então nós precisamos ir até essas pessoas que Deus talvez já colocou na sua mente aí, para esta semana. Nós temos que ir até elas. Que seja por um telefonema. Hoje nós temos esses recursos todos que Jesus não tinha. O recurso de Jesus aqui era um jumentinho. Né? Um jumentinho. Hoje, se a gente quiser pregar para um parente lá em Propriá, pega o carro daqui e vai. Ou então se é um bairro lá, eu moro no Marcos Freire, mas lá no Aruana, pega um Uber. Hoje nós temos recursos. Mas a verdade é que nós temos que sair do nosso lugar e ir até onde as pessoas estão. Segundo elemento de como ganhar almas para Cristo, não julgue as pessoas pelas suas posições sociais, porque todos precisam de Jesus. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. É rico, não vai aceitar o Evangelho, não vai querer me ouvir. Quem sou eu para chegar num rico? Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa vista como um oportunista, porque cobrava muitos impostos, né? Cobrava valores extras, né? Abusava da sua função. Então ele era visto como uma pessoa má, uma pessoa que explorava a sociedade. Quem sou eu para evangelizar uma pessoa dessa? Não, aquele ali não tem jeito. Então nós não podemos julgar as pessoas pelas suas posições sociais. Se a pessoa vai se converter, ou se a pessoa vai aceitar o Evangelho ou não, o nosso papel é pregar a palavra de Deus. O papel do Espírito Santo de Deus é convencer o pecador dos seus pecados, conduzi-los ao arrependimento. Isso é o papel do Espírito.
mas o nosso papel é não julgar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos ficar escolhendo para quem nós vamos pregar. Quem escolhe é Deus. Nosso papel é pregar para que se revele aqueles que são eleitos. Nosso papel é a pregação do Evangelho. E não o nosso papel, ficar escolhendo, aquele ali, não, aquele não merece. Não, nenhum de nós merecemos, né? Nós não podemos ter uma postura dessa. E Jesus não fez isso. Entrando na cidade, ele pediu, chamou Zaqueu, queria ficar com ele ali, hospedar em sua casa. Então Jesus, ele não olhou a posição social de ninguém. Ele simplesmente pregava o Evangelho. Conhecendo os corações, ele então confrontava, como o caso do jovem rico. Né? Senhor, eu já obedeço às leis, o que eu preciso fazer para ser salvo? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. E aí ele saiu cabisbaixo, triste. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que o coração ainda estava endurecido. O coração dele ainda estava nos recursos financeiros que ele tinha. Quem faz isso é Jesus. Mas ainda assim Jesus dá a devida atenção para aquelas pessoas. Então não julguem. Nós não podemos julgar. Essa é a lição que nós aprendemos aqui com Cristo. O terceiro elemento, apresente Jesus para as pessoas. É um ponto, parece que óbvio, mas que é fundamental. Eu preciso apresentar o meu Jesus, o nosso Jesus, né? Pai nosso que está no céu. Eu preciso apresentar o Salvador. E não o pastor da igreja. E não a irmã Ruth, a missionária Ruth. E não uma pessoa que... Eu compreendo que existem pessoas que têm mais facilidade, têm uma prática, mas a responsabilidade é de cada um de nós. E eu quero te fazer um desafio aqui. Vá em nome de Jesus, seja ousado e Deus vai te usar. E você vai ter a experiência de ver uma pessoa se rendendo, você vai ver lágrimas descendo de pessoas sendo impactadas pelo poder do Evangelho que está saindo dos seus lábios. Mas faça isso. Não terceirize, não precisa. O mesmo poder do Espírito que habita em nós é o que habita em todos nós que já entregamos a vida a Cristo. Quer uma orientação, quer uma ajuda? Nós estamos aqui para servir. Mas o dever de casa é de cada um de nós. Apresente Jesus a ela. Olha o que diz o texto. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas por alguma razão ele não podia. Talvez as pessoas que estão ao seu redor querem conhecer Jesus, mas não conseguem. Às vezes não sabe qual igreja ir. Às vezes quer ler a Bíblia, mas não tem noção por onde começar, não entende nada. Como nós lemos aqui o texto de Filipe e Eunuco. O eunuco estava lendo o texto de Isaías. Como que eu vou entender se não há quem me explique? Então o nosso papel é ser a ponte, sermos o João Batista, o facilitador, o precursor de Jesus para as pessoas. Para que Jesus possa entrar nas casas, nós temos que ir lá, bater na porta e entrar. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu tenho sido procurado. Eu tenho sido muito procurado por jovens e adolescentes com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Quando eu pergunto a idade, eu falo assim: você não tem nem idade para ter esses problemas. Essa preocupação toda, está aqui, essa criançada toda aqui, ó, com todo respeito, mas na escola delas, jovens se cortando, se matando, suicídio, querendo desistir da vida, deprimidas, oprimidas, por diversas razões,
e nós temos a palavra de vida eterna. Se nós não levarmos, elas podem não conseguir chegar até a palavra. A missão é nossa. Aqueles colegas de classe, de sala, que fica do ladinho ali, a missão é sua, não é minha não. Porque quem está lá são vocês. E quem está na vizinhança de vocês são vocês, não sou eu. Quer me chamar? Pastor, podemos? Podemos. Eu me coloco. Pastor, tem uma família assim, assim, assim. Ó, pode marcar o dia que a gente vai. E nós vamos lá e a gente conversa. Graças a Deus por isso. São oportunidades, são privilégios que nós temos de servir e ver pessoas sendo libertas. Como aconteceu algumas semanas atrás, uma pessoa que da igreja, pastor, tem uma pessoa que vai se matar essa semana. Eu falei, não vai, vamos lá. Não posso ir. Vai o senhor, peguei o carro e fui lá. Sentamos, conversamos. Gente, uma tempestade real na vida da pessoa. Mas tamanho de um copo d'água. Que a pessoa estava ali, ela não conseguia ver Jesus, porque ela achava que o negócio era gigante, o problema era... Vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer o seguinte, comece lendo o livro de Mateus. Outra coisa, dobra o seu joelho e ora, fala com Deus, assim como se estivesse conversando comigo, mas fale com Deus. Coloca para fora tudo que você está sentindo. Aquela terapia espiritual, né? Nós colocamos, a conversa com Deus faz bem, cura, lava, purifica. Porque nós estamos colocando tudo diante de Deus. Orientei a pessoa. Pastor, muito obrigado, pastor. Uma atitude simples. Mas que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por diversas razões, né? Aqui no caso fala assim, porque a multidão, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, a própria multidão às vezes impede as pessoas de conhecer Jesus. Quer ver uma coisa? Pessoas que dizem, nunca vou pisar numa igreja evangélica por causa dos evangélicos. Infelizmente o que predomina aí é aquele evangelho, aquelas igrejas televisivas, que não tem culto, tem entrevistas, tem testemunho que não acaba. Não se ensina, não se expõe a palavra de Deus. Meu Deus, não é um Russell Shedd mais que está na televisão. Não é um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes. Programas locais eles têm. Em Curitiba tem o Pascoal Piragini, o pastor da nossa denominação. Homem sério, que expõe a palavra. Mas, infelizmente, rede nacional, o que predomina nas cidades menores são os programas nacionais. E, infelizmente, a maioria, não estou falando todas, a maioria é uma imagem distorcida de quem somos nós. Uma mensagem como essa, por exemplo, não chega. Pode não chegar. Pastor Paulo, já pensou? Primeira Igreja Batista de Aracaju, com um canal da televisão. Que bênção, chegando aí para Aracaju, para Sergipe, tendo uma pregação do Evangelho, a essência do Evangelho, para as pessoas compreenderem e falar assim, eu não imaginava que era assim. Está aqui o pastor Paulo como testemunha aqui, que tem muito mais tempo que eu, mas aqui nas formaturas as pessoas chegam e perguntam, falam assim, eu não sabia que a igreja evangélica era assim. É uma bênção, olha, a igreja é uma bênção, essa igreja. Falei, se você não tem nenhuma igreja, faz uma visita para a gente. Então, às vezes, a multidão atrapalha. Então, nós temos que apresentar Jesus a elas. É o nosso papel. O quarto elemento, estreite o relacionamento com as pessoas. Olha o que Jesus disse. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Relacionamento. O que a visão da igreja multiplicadora, da nossa denominação, chama de relacionamento discipulador. Eu preciso ir até, já aprendemos aqui, né? Irmos até onde as pessoas estão. Então nós temos que ter uma aproximação maior. Vem aqui na minha casa.
Vamos comer um cuscuzinho aqui, uma tapioquinha de banana com canelinha. Eu gosto de uma tapioca com banana e canela, sem açúcar, viu? Vamos aqui fazer um lanche, vamos conversar. Onde tem comida, tem um ambiente gostoso, né? Nós temos que fazer isso, convidar as pessoas. Ou então nós irmos até as pessoas, mas é bom ir já com um bolinho, viu, gente? Não é como um vazia, não. Porque o crente come. E aí a gente vai e bate aquele papo. O que eu estou fazendo? Primeiro eu estou estreitando o relacionamento. Me convém ficar hoje em tua casa. Jesus não chegou repreendendo Zaqueu, não. Zaqueu, vem cá, vamos lá para sua casa. Vamos lá. Caminhar junto. Vamos bater um papo. E ali eles ficaram. Então nós temos que ter este princípio de, antes da evangelização, o relacionamento. Aproximação. Sabe por quê? Porque quanto mais próximos estamos das pessoas, proximidade, estou falando, é nesse sentido de relacionamento, mais poder tem a nossa palavra, porque a pessoa conhece a gente um pouco mais. É diferente chegar uma pessoa, é como evangelizar um desconhecido, é mais complicado. Mas quando a pessoa já nos conhece, não, eu percebo que você é um homem sério, uma pessoa séria. Ah, você é lá daquela igreja, né? A pessoa tem uma referência. Então, na amizade, ela vai perceber naquele bate-papo, ela vai perceber os assuntos que você trata. Ela vai perceber que você não fala palavrão. Ela vai perceber que antes da refeição, vem a oração. São testemunhos. E aí, com esses ingredientes no relacionamento, quando nós falamos de Jesus, as pessoas compreendem. Perceba, não é que você vai agora persuadir. Não, as pessoas compreendem que o que você fala é verdade, você vive isso. Até porque a sociedade está cansada de palavras. As pessoas querem ver, as pessoas querem testemunhar. Elas querem algo de fato, de verdade. E não, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Não, porque todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, né? E a pessoa fica se justificando. Não. Viver uma vida íntegra, né? Mas para que quando a pessoa estreitar o relacionamento com você, ela perceber que você é fiel a Deus. Você é fiel a Ele. Então Ele vai te usar poderosamente. Vai te usar. Duas coisas acontecem, meus irmãos, aqui. Ou a pessoa se aproxima de vez de você porque se encantou pelo evangelho e quer mais. Ou a pessoa percebeu a luz. E se ela opta pelas trevas, ela vai embora da luz. Mas quem faz essa separação não somos nós. A nossa fidelidade a Deus aproxima os que são da luz e afasta os que são das trevas. A nossa fidelidade não é eu mandando embora, não. A minha fidelidade. Aproveito para fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que te procuram? Que têm intimidade com você? Já chega falando palavrão, e aí, que não sei o quê? Cuidado. Talvez você seja uma pessoa que tenha as portas abertas e você dá o espaço para esse tipo de brincadeira, às vezes brincadeiras baixas, brincadeiras obscenas. Mas quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, quando definimos o limite, né? Não estou falando que a gente vai ser um santarrão, né? Não, mas nós precisamos nos posicionar. Então, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento. A nossa fidelidade aproxima ou afasta. Mas a intenção aqui é que nós procuremos as pessoas para estreitar relacionamento. Talvez, no primeiro encontro, não caiba a evangelização. Talvez, tá? Billy Graham, fique
procurando as brechas. Quando a pessoa fala assim, quero abrir meu coração para você, pode preparar. A pessoa está confiando em você. Ou então, se a pessoa fala assim, deixa eu te contar algo. Opa, a pessoa está confiando em você. Então, esses detalhes vai demonstrando que a pessoa confia em você. E depois da palavra dela, vem a sua. Que aí, nós temos um Deus que nos ama. Deus te ama. A Bíblia é um manual de fé. É uma instrução para todos nós, independente de religião. E aí nós apresentamos Jesus para as pessoas. Então, primeiro, estreitar o relacionamento. Este é o quarto elemento. Quinto elemento, tenha o senso de urgência. Versículos 5 e 6. Desce depressa, Jesus disse. E aí, o versículo 6 diz, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Meus irmãos, é como eu disse aqui, as pessoas estão se matando. As pessoas estão tendo fome da palavra hoje. Hoje. As pessoas estão oprimidas hoje. E tudo isso é urgente. Urgente. Hoje mesmo eu recebi. Pastor, eu preciso conversar. Um bilhete aqui de manhã. Uma pessoa que está visitando, eu nem conheço. Estava visitando. Eu vou entrar em contato, nós vamos conversar, porque eu não sei o que está na mente da pessoa. Mas a pessoa fala assim, eu preciso desabafar, eu preciso conversar. Então, nós precisamos ter esse senso de urgência. Até porque Jesus está voltando. Né? Os sinais estão aí. Então nós temos que apressar os passos, porque nós não sabemos. Ontem no nosso pequeno grupo, Samuel, né? Nós estávamos conversando justamente sobre a volta de Cristo. E um dos requisitos é, o evangelho será pregado em todo mundo. Mas hoje, quando olhamos para a Europa, por exemplo, 0,5% ali são cristãos. Não tem igreja mais evangélica. As igrejas que tem lá são igrejas pequenas. Então tem toda a Europa para alcançar para Cristo. Mas o evangelho, o estouro do avivamento, a Europa que veio para os Estados Unidos para a América do Sul, começou lá. Será que a Europa já não conta como um país que ouviu o evangelho? Se ouviu o evangelho, mas não aceitou, o pezinho foi batido e a terra saiu. É assim que a Bíblia diz. Se a pessoa não aceita o evangelho, não aceita a paz do Senhor, bate o pezinho e isso vai voltar para você. Então a Europa, é uma perspectiva minha aqui, tá, gente? Mas nós não podemos considerar que 50% do mundo já ouviu o evangelho. Porque de 20 em 20 anos nós temos uma nova geração aí. Né? Então essas contas aí pertencem ao Senhor. Mas é fato, o fim está próximo. Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus já está de pé no seu trono, Jesus já está pronto para voltar, as trombetas estão prontas para tocar. E como ficarão aquelas pessoas que nós conhecemos e que ainda não ouviram o evangelho? Senso de urgência. Eu preciso amanhã, eu preciso pegar o meu telefone, manter um contato, agendar um encontro esta semana de alguma forma e estreitar o meu relacionamento, ir até onde a pessoa está e começar o relacionamento discipulador, para que em alguns meses ela possa estar sendo batizada aqui para a glória de Deus. Ou então nós não faremos isso. As pessoas continuarão oprimidas, continuarão sem o plano de salvação, continuarão depressivas, com pensamento de morte, e morrerão, se acabarão, sem esperança, por omissão minha. Mas que no dia do julgamento seremos cobrados. Ezequiel fala sobre isso. Não vou lembrar agora qual capítulo aqui. Ezequiel fala sobre isso. Nós temos a responsabilidade.
Se tem uma coisa que Jesus não fará para nós, é vir aqui na terra de novo para evangelizar. Porque a missão é nossa. A missão é nossa, o dever é nosso. Então, senso de urgência. Número 5. Número 6, saiba disto. Você incomodará alguns. Yasmin, vou passar pro copo de cá, viu? Se for seu. Você incomodará alguns. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O evangelismo é visível. Alguns dão glória, outros murmuram. Nós não somos responsáveis pelo que as pessoas vão falar de nós. Se eu quero alcançar uma pessoa que é viciada em bebida, por exemplo, e a gente sai para conversar, e a pessoa, talvez por falta de domínio, pede a sua bebida, e a gente está sentado ali, e a latinha da bebida está ali. Passa o irmão da igreja, e vê a latinha um pouco mais para o meu lado, pega o celular e tira a foto. Pastor Paulo, eu vi o pastor Flávio com a latinha de cerveja na mesa. Por isso que é bom nós informarmos a igreja. Pastor, estou ganhando alguém para Jesus. E para isso eu preciso ir em lugares que eu não iria, mas talvez seja necessário. Eu tenho um testemunho para dar sobre isso. Certa vez, meu irmão falou assim, vamos comigo num show, assim, assim, assim. E ele estava numa fase precisando de ajuda. Ele pediu socorro para nós. Senhor da glória, naquele show, falei, vamos lá. E aí nós fomos. A hora que eu cheguei lá no centro de eventos, várias pessoas assim olharam e falaram assim, Flávio, você aqui. Por que fizeram isso? Porque sabiam que eu tinha me convertido, que tinha abandonado aquela vida. Aí, a primeira impressão minha foi assim, rapaz, e agora? Como que eu vou provar que pé de pato não é carimbo? Como que eu vou provar que focinho de porco não é tomada? Já foi. Mas eu estava ali por causa do meu irmão. Eu falei, um requisito, que fiquemos num camarote, porque no camarote tem poucas pessoas. E aí nós fomos para lá, ficamos lá. Quando eu chego no camarote, eu vejo um irmão da igreja, com a latinha assim, ó. Falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? O mesmo que você. Falei, é aí que você se engana. Tá vendo aquele rapaz ali? Tô. Aquele ali é meu irmão. Você vai ver ele sendo batizado em nome de Jesus. Tô aqui por causa dele. E ó, amanhã é escola bíblica, viu? Era um sábado. Alguns meses depois, meu irmão foi batizado. Eu tive que acompanhá-lo. Excepcionalmente, tá, gente? Excepcionalmente. Ah, pastor Paulo, vai ter um carnaval aí e tal, eu vou lá. Sozinho, evangelizar no meio do carnaval. Gente, cuidado. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mas que algumas pessoas podem olhar e achar ruim, porque você está andando com pecadores. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus andando com Zaqueu, todos que viram murmuraram, ele está andando com um homem pecador. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E assim deve ser também conosco. Nós temos uma missão como cristão. Aliás, é o único propósito pela qual Deus ainda deixou você aqui nesta terra. Saiba disso. Pregação do Evangelho. Os cristãos só permanecem na terra por causa da pregação do Evangelho. Enquanto isso, nos edificamos como igreja, estamos aqui juntos, pregamos o Evangelho, adoramos ao Senhor. Estamos aqui. Mas aqui não é a nossa terra.
A nossa cidade não é esta. A nossa pátria não é esta. É o céu. Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, leva a gente embora, chega. Mas não, nós temos uma missão aqui. Nós temos que pregar o evangelho. Alguns podem não gostar, né? Sétimo elemento. Apresente o plano de Deus para a salvação. Versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui não é Zaqueu, ele não foi salvo porque ele decidiu dar aos pobres o que tinha. O texto parece que significa isso. Mas a verdade aqui ele diz Senhor, ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. Porque ele reconheceu Jesus como Senhor, é que então ele se arrependeu dos seus pecados e então passou a sentir o desejo no seu coração em devolver aquilo que ele havia pego das pessoas. Eu vou retribuir 4 vezes mais. Por quê? Por causa do arrependimento, papel que o Espírito Santo faz. Mas a presença de Jesus constrangeu Zaqueu e fez com que ele se arrependesse. A presença de Jesus em nós deve constranger as pessoas, no sentido de levá-las ao arrependimento. Agora, o nosso papel é pregar o evangelho. Então, neste ponto aqui nós precisamos apresentar o Jesus que cremos. Rapidamente, como? Primeiro, conduz a pessoa a ter consciência de que ela é pecadora. Segundo, por ser pecadora, ela precisa de um Salvador. Terceiro, um único Salvador é Jesus. Não existe um plano B. Jesus é o plano único para a salvação. Quarto, ela precisa confessar Jesus com seus lábios. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus, em seu coração crer que Deus... Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. As pessoas precisam entender isso. E quando elas reconhecem que a pessoa fala assim, você é pecador? Todo mundo é, né? Sim, eu também sou. Nós somos pecadores. Por isso... Você entende que nós precisamos de um Salvador? Alguém precisa nos salvar dessa condição de pecadores, porque no céu não entra pecador. É verdade. Então, Jesus é esse que salvou. Porque nós merecíamos a condenação, mas Jesus foi lá e pagou o preço por nós. Aquele preço que nós deveríamos pagar, mesmo sem merecer. Então ele foi lá e morreu na cruz no nosso lugar. Mas como ele não tinha pecado, ele ressuscitou no 3º dia. É verdade. Então quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu tenho a garantia da minha ressurreição. Uau! Quer entregar sua vida a Cristo? Quero. O que eu faço? Eu vou orar, você vai repetir. E a pessoa então entrega a vida a Cristo. Nós precisamos pegar na mão e levar, porque as pessoas não sabem o caminho. Elas não sabem. Acreditam que a salvação é ser membro de uma igreja, procurar ler a Bíblia, dar o dízimo, e isso não salva. Não salva. Tudo isso é uma consequência da nossa fidelidade ao Senhor. Então, apresente o plano de salvação para as pessoas que você está estreitando o relacionamento. Primeiro estreita o relacionamento, depois você apresenta o plano de salvação. E por último, seja um missionário da paz. Assuma esse compromisso como propósito de vida. Chega em casa, faz uma listinha no celular ou no papel. Quem são as pessoas que hoje eu sei que precisam de Jesus? Não somente... Você pode começar uma lista pelas pessoas que hoje passam por algum tipo de necessidade, seja emocional, necessidade financeira, pessoas que precisam de ajuda, de incentivo, precisam de oração, precisam conversar, pessoas que estão deprimidas. Faça uma listinha e fala assim, Senhor, usa-me para ser um instrumento de bênção para essas pessoas, e que elas conheçam o Senhor como Salvador. Reconheçam, se rendam ao teu amor. Então nós precisamos ser então esses missionários da paz.
não fora do Brasil, fora de Sergipe, mas esta semana. Sabe por quê, gente? E se Jesus voltar semana que vem? Você vai se planejar para poder ir embora, para isso. Amém, faça isso. Mas como que fica o dia de hoje? O dia de amanhã? Então a nossa decisão deve ser hoje. Ser esse missionário. Deus, usa-me. Eu quero ser bênção para esta sociedade, mas com a tua palavra. No meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, os adolescentes, jovens. Aonde eu estiver, eu quero ser instrumento. Hoje existe uma geração worship, uma geração que quer só sentir de Deus, eu só quero sentir, e esse sentimento só vem pela música. Tá, mas e quando a música acaba? Nós temos um dever de casa. O dever de casa é o nosso testemunho e a nossa evangelização. Senão, as pessoas permanecerão como estão. Que Deus coloque no nosso coração aquela compaixão de Jesus, ao ver aquele povo perdido como ovelhas sem pastor. Seja você o pastor na sua sala de aula, o pastorzinho, como o pessoal apelida. Seja você a missionária na sua sala de aula, na sua faculdade. Que todo mundo saiba que você é crente, para a glória de Deus, e que as pessoas, o que vai acontecer é que todo mundo, a vida de todo mundo oscila. Na hora que estiver no momento de depressão na vida, elas vão te procurar. Elas vão lembrar de você porque você é fiel. Não oscile na sua fé. Permaneça fiel. E as pessoas vão te procurar. Você vai atrair trevas, querendo luz. Você irá atrair as pessoas que precisam de ajuda. Mas não somente espere por elas. Seja um missionário. Vá até onde as pessoas estão. Faça como Filipe. O Espírito falou para o Filipe, vá para aquela rua. E ele foi, então, e evangelizou o eunuco. As perseguições a perseguição foi um instrumento de Deus para espalhar os missionários, os apóstolos. E para onde os apóstolos espirraram, ali virou igreja. Então, aonde nós estivermos, nós temos que ser ferramentas de impacto do poder do Evangelho para a paz dessa sociedade que precisa de amor, sociedade que precisa de consolo, de esperança e de conforto. Amém? Para concluir, João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. Para ganharmos almas para Cristo, isso eu falo no meu treinamento de evangelismo, existem 4 conquistas, que é o resumo dessas lições de Jesus, nesse contexto de Zaqueu. Primeira conquista, conquiste a pessoa para você. Relacionamento, cuscuz, tapioca, aleluia. Cafezinho com leite, sem açúcar. Conquiste para você. Segundo, conquiste para Jesus. Conquistou para você, pregue o evangelho, plano de salvação. Ensine, leve a esperança, entregue a esperança para as pessoas. Terceiro, conquiste para a igreja. Aí vem em terceiro lugar. A pessoa entregou a vida a Cristo, está caminhando com você, você já está ensinando a Bíblia para ela, fazendo estudo. Pastor, preciso de uma revistinha, nós temos aqui, a gente entrega. Você vai lá e vai ensinar a Bíblia para ela. Pastor, eu não sei, vamos fazer um treinamento. Você sabe sim, vai, em nome de Jesus, Deus vai te usar. Terceiro, você vai conquistar para a igreja, agora você vai convidar para um culto. A pessoa já não vem mais sozinha, a pessoa já vem junto com a sua família, ela já entregou a vida a Cristo, já está encantada pela palavra de Deus, e aí quando ela chega, ela vai ouvir um coral jovem, vai ouvir o louvor, vai ouvir a pregação do evangelho, e a pessoa se rende a esta vida que Deus preparou para nós, que é a sua igreja aqui na terra. E por último, a quarta conquista. Conquiste a pessoa para o reino de Deus.
E o que é a conquista para o reino? É preparar a pessoa para ir e fazer o mesmo que você. Fazer com que ela seja uma missionária da paz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor, estamos diante da tua igreja que ouviu a tua palavra nesta hora. E nós te agradecemos pelos teus ensinos, estes elementos de amor, ó Deus, pelas almas perdidas. Em nome de Jesus, ó Deus, faça um avivamento no nosso coração, um avivamento na nossa igreja. Nós queremos ser missionários da paz, queremos levar as boas novas para as pessoas que conhecemos, para as pessoas que não conhecemos. Esse é o nosso dever, ó Deus, como igreja do Senhor. Pessoas que estão decididas a tomar remédios nesta semana, pessoas decididas a se matarem, pessoas cada vez mais tristes, deprimidas, frustradas, ou talvez pessoas até aparentemente realizadas, mas sem a certeza no seu coração do que será a vida após a morte. Ó Deus, usa-nos para sermos instrumento de bênção nas tuas mãos, para que elas venham conhecer a tua verdade, a verdade absoluta, a verdade plena, que é Jesus, o pão da vida, o alimento que mata a fome eternamente, a água da vida, a porta para o céu. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos como canal de bênção para levarmos a tua verdade para as pessoas que precisam. O Senhor sabe, Pai, quem precisa. Coloca na nossa mente, no nosso coração, Pai, essas pessoas que nós conhecemos ou não, mas pessoas que precisam da tua palavra e que esta semana elas possam ser alcançadas pelo Senhor. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, eu quero perguntar se você quer se colocar diante de Deus como instrumento, como missionário da paz. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar por você. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ganhar almas para Jesus. Você pode se colocar em pé, enquanto a igreja está com os olhos fechados, em oração. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Senhor, pessoas se colocam de pé, ó Pai, para serem usadas pelo Senhor, para cumprir o ID, o chamado do Senhor. Ó Deus, proporcione a oportunidade para o louvor da tua glória. Faça de nós, igreja, ó Deus, pessoas iguais a Jesus, para que essa sociedade conheça Cristo através de nós. Palavras, ações, atitudes, amor, perdão, cuidado, zelo, serviço, para a honra e glória do teu nome. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.